Hum. Boa noite para quem está tomando um cafezinho, assim como eu, sejam bem-vindos. Mais um dia cheio de conteúdo de qualidade para vocês, hein? Hoje, de novo, a gente vai ter um super convidado. Os conteúdos têm feito bastante diferença aí nas nossas tomadas de decisões, tem recebido muito retorno positivo de vocês. Então, obrigada para quem já está me fazendo companhia na noite de hoje. Nosso tema é a inovação e nós vamos receber ele, que é apontado como um dos melhores professores de gestão do mundo. Ele é autor do livro Fazendo a Inovação Acontecer, um guia prático para você liderar o crescimento sustentável da sua organização. Professor da Arizona State University, a gente vê agora Rivadavia Drummond para um super bate-papo que vai começar pontualmente neste instante. Professor, muito boa noite, seja bem-vindo. Oi, Kellen, tudo bem? Obrigado, boa noite aí para vocês aí no Brasil, né? Boa tarde para mim ainda, né? Aqui são 3 horas da tarde. Nossa, realmente aí é cedinho. Aqui a gente está terminando mais um dia e queremos já começar com você para tratar dessa nova economia. Sei que o senhor estuda muito gestão, inovação, transformação digital e tem uma série de mudanças acontecendo. Qual o mais importante destaque para a gente iniciar? Olha, recentemente todo mundo me pergunta sobre o novo normal, né? Depois da pandemia. Eu falo que vai ser o novo anormal, né? E todas as previsões que eu fiz, eu tenho muito medo das previsões. Deve ter visto aí no nosso último papo lá no que a gente fez, sobre o astrólogo evidente João Bidu, né? Que perguntaram para ele como é que seria 2020, ele disse que vai ser um ano bastante leve, né? E a gente está vendo o que aconteceu. Eu vejo mudanças em várias frentes, não quero falar com certeza, mas quero falar vamos olhar para alguns cenários. Por exemplo, eu acho que a educação mudou radicalmente e a mudança na educação, por exemplo, é imparável. Né? Para quem tem filho, por exemplo, no ensino médio, o ensino médio digital aqui nos Estados Unidos já é realidade. Né? Nós temos o ensino médio totalmente digital para universidades de ponta, como a minha, que é referência, a Arizona State University, em educação à distância no mundo, como Stanford, por exemplo. E qual é o resultado? Os alunos do ensino médio têm notas, a média geral ao final do curso, das mais altas dos Estados Unidos, e são aprovados nas melhores universidades. Só que no Brasil a gente começou a achar que a educação à distância é fazer Zoom, né? E é usar o Google Classroom. Nada contra o Google Classroom, uma bela ferramenta, mas isso não é educação à distância. Então, a educação do futuro é híbrida, ela vai ser uma combinação de digital com presencial, mas é preciso avançar para entender o que é aprendizado adaptativo, o que é design instrucional e tantas outras coisas importantes nesse processo. Esse é apenas um temas que a gente pode falar, e se você quiser, a gente continua. Opa, imagem aí. Já coloquei aqui, professor, para toda a nossa audiência, acompanhar em imagem o que você está trazendo para a gente. É o novo normal com uma nova economia, e essa é uma imagem que o senhor separou para o nosso bate-papo, que simboliza o novo modelo da educação, é isto? Isso é o modelo da Universidade de Harvard, chamado HBX Live. É um modelo onde o professor entra no estúdio, eles não chamam de TV, falam que TV é coisa de velho, né? É um estúdio de streaming, né, que eles chamam. Lá dentro você tem 60 telas, como vocês estão vendo aí, 65 polegadas. Os participantes de qualquer lugar do mundo ao vivo interagem entre si com o professor. Harvard, que sempre adotou tardiamente as tecnologias de educação à distância, hoje só a escola de negócios já temos dados que educaram mais de 100 mil pessoas no mundo inteiro. Ou seja, você pode fazer um programa em Harvard sem sair de casa hoje. Só para a gente entender o que vai acontecer, quais são os cenários possíveis e qual a mudança, né? Pois é, professor. E o que essa imagem tem de conexão, por exemplo, com o agronegócio? Quais são as mudanças que o senhor já percebe que estão em curso e que também vão acontecer com mais celeridade de agora em diante? Olha, eu sempre trabalhei muito próximo ao agro aí, né? Eu trabalhei com Embrapa, trabalhei com BASF, Syngenta, com o Ibravin, né, o Instituto Brasileiro do Vinho, próximos aos vitivinicultores. E minha tese de doutorado no Brasil foi sobre o Centro de Tecnologia Canavieira, setor sucroalcooleiro. Eu pesquisei um caso brasileiro de gestão do conhecimento, de inovação,
que virou um caso referência mundial. Agora que eu paro para falar desse caso no mundo aí, todo mundo para prestar atenção. Mas quando eu falo de agricultura, eu acompanho, inclusive, o movimento da agricultura aqui nos Estados Unidos, nós estamos falando, por exemplo, de agricultura de precisão, que já é realidade e cada vez avança mais, né? Nós estamos vendo, por exemplo, o uso de dados georreferenciados para a implementação de automação, onde você pode, por exemplo, dosar água, adubo, agrotóxico, etc. Outro exemplo que eu falei há pouco foi, num bate-papo que nós tivemos, a gente falou sobre blockchain na agricultura, né? Um sistema altamente... Você deve conhecer o Louis Dreyfus, né? Aquela empresa. Ela vende e entrega toneladas, eu vi uma agora de soja, né? Onde ela está intermediando tudo por blockchain. Transações centralizadas, tem altíssima rastreabilidade, né? E um controle muito mais apurado da cadeia de suprimentos. E eu também acompanho muitos aplicativos, muitas startups na área de agricultura. Se você quiser entrar nessa arena, me fala, a gente emenda. Muito bom. Agora, professor, tudo que o senhor está trazendo tem a ver com esse novo normal, as mudanças que já acontecem nesse momento de pandemia, que vão ser o marco do pós-pandemia. E uma palavra-chave tem aparecido muito no nosso dia a dia, que é a palavra inovação. E muita gente, quando pensa em inovação, vê imagens como essa que a gente trouxe, que são, de fato, o presente e o futuro ao mesmo tempo, mas inovação parece tecnologia, parece maquinário, parece várias telas. Só que inovação não é só isso, né, professor? Não. Talvez seja o conceito mais mal utilizado de todos os tempos, né? Primeiro que a gente separa inovação numa caixinha, como se fosse uma coisa separada da estratégia da organização. Qualquer grande produtor no Brasil tem que crescer. Ele tem que continuar crescendo o negócio dele. E, para isso, ele precisa gerar novas formas de crescimento que só são possíveis em inovação. Então, eu costumo dizer o seguinte, inovação não é fazer aplicativo, inovação não é invenção ou apenas ter ideias. Quando o assunto é inovação, esquece a sua tecnologia, esquece os atributos do seu produto e tenta responder uma pergunta que eu acho complexa, né? Como é que eu, inovador, posso tornar a vida do meu cliente mais fácil, simples, barata, lucrativa, interessante e divertida. Ou seja, qual é o problema que o seu cliente quer resolver, que tarefas ele está tentando executar e como é que eu posso ajudá-lo lucrativamente para mim, tornando a vida dele mais fácil, simples, barata, interessante. Se for pensar, você me perguntou agora sobre o novo normal. Se eu entendi esse conceito do que o cliente está querendo resolver, a gente vai entender que essa crise é uma boa oportunidade para várias. Por exemplo, aqui a gente tem observado um crescimento muito grande do faça você mesmo, né? O do it yourself, né? Que você pode, quais são as oportunidades? Aspirar a casa, né? Você pode comprar esses aspiradores de pó robô hoje, por exemplo, que você está vendo. Como é que as pessoas podem cortar o cabelo em casa? Ou seja, é também um grande momento de oportunidade de abrir novas frentes de crescimento, né? Muito interessante. Você me permite um exemplo? Eu gosto muito de um site que eu acompanho muito curioso de agricultura, chamado Future Farming. E eu estava vendo lá, por exemplo, que esses caras estão fazendo controle para erradicação de pragas, esterilizando os insetos machos. Ou seja, para que eles não reproduzam a partir dali. Muita coisa interessante acontecendo, grandes oportunidades. Eu acho que é importante entender isso. Crise é oportunidade, crise te permite crescer. Muito bem. E inovação, eu ouvi o senhor dizendo em uma outra oportunidade também aqui hoje que inovação é dinheiro novo. Acho que essa definição é fantástica porque ela é descomplicada, ela é simples e ela significa, bom, está tudo mudando ao meu redor, eu preciso buscar um dinheiro novo. O que eu vou fazer para resolver um problema do meu cliente? O que ele está querendo resolver que eu posso fazer? E aí tem um super exemplo que o senhor trouxe para a gente dividir com a nossa audiência e que pode servir de conexão também para o público agro. Eu vou colocar aqui para o senhor nos contar um pouquinho sobre o que essa imagem trata e qual é o ponto que o senhor gostaria de chamar a atenção que tem a ver com as novidades que já estão em curso, não é? Bacana, essa é uma tendência cada vez mais clara. Eu falei de blockchain na agricultura, por exemplo, uma forma de você continuar eliminando intermediários. Tem outros exemplos que eu gosto muito de falar, agricultura na Índia, por exemplo. Os produtores se organizaram em redes por smartphones, por exemplo, para encontrarem melhores mercados que pagassem melhores preços pela sua safra e eliminar o que eles chamam lá de coiotes no meio do caminho. Então, há uma grande tendência de desintermediação. Aqui é uma startup americana chamada Rently, que entrou no mercado para cuidar de aluguel de imóveis e venda de imóveis. Eu estava dizendo que eu precisei alugar um imóvel rapidamente. Em 3 dias, usando esse aplicativo aí, não conversei com nenhum corretor de imóveis.
tive que marcar nenhuma agenda. Visitei 33 imóveis em 3 dias com a minha esposa. São 11 imóveis por dia. É um negócio extremamente simples. Você se cadastra no aplicativo deles, dá os seus dados, passa o cartão de crédito para mostrar que você existe, que você é de verdade, diz lá o que você quer, que tipo de imóvel que você quer, quantos andares, o que tem que ter, o que não tem, que bairro que você gostaria, quais são as escolas próximas. E o sistema gera alertas para você de onde é que pode te interessar. Um dia eu estava dirigindo, o sistema me mandou um bip, tem uma casa aqui perto, eu resolvi ir lá olhar, gostei da casa, eu chego até a porta da casa com o aplicativo, mando um código, ele me localiza na porta da casa. A gente falou agora de automação na fazenda, é o mesmo princípio, dados georreferenciados e por aí vai. E aí, quando eles me localizaram, eles me mandam um código. Tem uma fechadura na porta, né? Na porta, você digita um código, quando você abre, a chave do imóvel está lá dentro. Você entra com a câmera ligada, visita o imóvel inteiro. Se você gostou, você já assina um contrato ali, resolve tudo sem conversar com ninguém. Aí eu te pergunto, você acha que essas startups, esses aplicativos, que estão cuidando do aplicativo, você acha que eles vão invadir o negócio dos bancos para oferecer financiamento? Então, assim, eu pergunto para o pessoal do agro o seguinte, quem são os concorrentes de vocês hoje? A gente não consegue mais saber claramente quem é concorrente desse negócio, né? Uhum. Baita ponto. Quem são os nossos concorrentes? Esse é um aspecto muito relevante, porque dependendo da visão que se tem do negócio, essa visão pode ser míope. E você começa a lidar apenas com seus concorrentes mais óbvios, até que venha uma disrupção que muda tudo muito rapidamente. Eu, nos últimos dias aqui, professor, tive também uma experiência pessoal que achei fantástica, que é da utilização de carros em um aplicativo chamado Turbi, em que você está andando pela rua, eventualmente precisou de um carro, você contata ali o celular, desbloqueia o carro por Bluetooth, entra no carro, dirige o carro, devolve, você paga um preço que é super ok, uma praticidade fantástica, e isso, assim, já é vida real. Que tipo de conexão a gente pode fazer disso para o agro? Isso a gente enxerga que está acontecendo aí nos Estados Unidos, que talvez não esteja acontecendo aqui no Brasil, ou que já está acontecendo nos dois países? Tá, esse exemplo que você deu é ótimo, né? Porque eu tô fazendo a disrupção de aluguel de carros. Quer dizer, como é que eu alugava carro antigamente? Tem que ser um contrato de no mínimo 24 horas, não é isso? Eu, às vezes, não consigo estacionar nos grandes centros. Isso aí resolve um problema do cliente de forma diferente. Eu estou andando numa cidade que eu estou visitando, preciso de um carro, está parado ali, entrei no aplicativo, eu entro, dirijo por 1 hora, 2 horas, paro em outro ponto, está entregue e pago pelo tempo que eu consumi. Olha, olhando para esse tipo de aplicação e tentar entender qual é o problema que o cliente quer resolver, eu gosto muito da indústria, eu gosto muito de falar com os vitivinicultores, né? Por isso que eu citei o Ibravin aqui, com os vários desafios que o Ibravin tinha de inovação na época. Mas eu visito muito aqui nos Estados Unidos a indústria vinícola aqui na Califórnia, né? E acompanho como é que os caras fazem a gestão da fazenda, né? Da propriedade, do plantio, da colheita, etc. Tem um app também muito parecido com esse, chamado AG Code. O que esse AG Code faz para esses agricultores? Ele faz toda a gestão do processo deles, do plantio à venda do vinho. Então, rastreia a colheita, monitora condições de campo, dá informações sobre maturidade da uva. Olha que coisa interessante. E, com isso, o produtor pode gerenciar o uso de fatores de produção e seu custo de produção. Ou seja, e principalmente, aqui no caso dos Estados Unidos, o uso da mão de obra, né, que é um fator muito preponderante no custo total desses sujeitos, né? Uma outra coisa que eu vi aqui, que acho que tinha comentado com você, dá uma olhadinha depois no negócio chamado Bright Farms. Esse Bright Farms é uma das coisas interessantes. Minha mulher é muito ligada na questão, olha, eu quero comprar de agricultura sustentável, eu quero comprar produtos sem agrotóxicos, eu quero valorizar a produção local aqui dos fazendeiros, dos agricultores do Arizona e tal. Então, esse Bright Farms sacou essa demanda, olha o negócio da oportunidade, né? Que problema o cliente quer resolver? E o que essa Bright Farms faz? Ela simplesmente cria estufas e galpões que simulam condições de agricultura desses grandes centros. Aqui no subúrbio onde eu moro tem um. E eles abastecem os supermercados que têm essa proposta de valor, como aquele que a Amazon comprou, o Whole Foods, por exemplo. Outro famoso chamado Sprouts, né? Então, assim, esses exemplos que você acabou de dar para a indústria de aluguel de automóveis, a gente vê aqui aplicado localmente por agricultores que estão
trabalhando a automação de suas propriedades. Super bacana, e eu estou me lembrando de um outro exemplo que vi nessa semana e que fiquei realmente encantada. Deixa eu parar de compartilhar esse item. Pesquisa de um profissional da McKinsey, uma das maiores consultorias do mundo, uma foto de uma saca de milho, semente de milho, sendo vendida no site da Magazine Luiza. Eu achei um exemplo fantástico da falta de intermediários que a gente vai ver de agora em diante, em que o produtor, o demandante, entra no site da Magazine Luiza, entra no site da Amazon ou qualquer outra grande plataforma online, faz a compra, tem ali uma expectativa de segurança de receber o produto e a lógica do negócio, professor, está transformada. É isso mesmo. E aí a gente vai entrar em outras questões, assim, o que é o novo normal? Comércio online é a realidade. Qual a ação que mais cresceu na Bolsa Brasileira em tempos de pandemia? Magazine Luiza. Né? Então, talvez você não elimine todos os intermediários, mas você vai eliminar vários intermediários. Outra coisa, para os grandes proprietários, para os grandes do agro brasileiro, transformação digital não dá mais para fazer padinho digital ou gambiarra digital. Eu tenho que encarar seriamente que para continuar sendo o agro mais eficaz do mundo, exemplo no mundo inteiro, etc., eu preciso, então, seguir o curso da história e implementar inovações que aumentem a minha produtividade, o meu lucro, a minha eficiência, etc. Fiz uma fala há pouco, me pediram para fazer em português em Barcelona, no Fórum Brasil-Espanha, e eu falava isso, tinha gente do agro lá, né? E gente de implementos também, tratores, John Deere, etc. Eu falava assim, acabou o puxadinho digital e a gambiarra. E a moça que traduzia para o espanhol e para o inglês não sabia como traduzir gambiarra. Realmente é uma palavra bem complicada. Agora, professor, eu quero trazer um pouco mais a nossa audiência para o nosso bate-papo. E o Andrade pergunta, distribuição de insumo, como fazer para se diferenciar no mercado entre os distribuidores? Eu queria perguntar eu acho que a pergunta é sensacional, sabe por quê? Porque ela revela que eu conheci gente na época do Centro de Tecnologia Vieira e acompanhava as pessoas que faziam a transferência da tecnologia no campo. Ou seja, eu desenvolvo a inovação, mas eu tenho que ir para o campo traduzir. E eu observava, eu quero aproveitar a pergunta que é muito boa para dizer o seguinte, os caras que estavam preocupados com novas frentes de crescimento, eles tinham um caderninho no bolso. Eles iam para a fazenda fazer a transferência e anotavam tudo que os surpreendia. Eles anotavam opiniões lá do empregado, do fazendeiro que tinha problema. Tinham várias oportunidades para novas inovações e novas frentes de crescimento. Então eu pergunto aí, quem é que perguntou? O Andrade. Aí eu pergunto para o Andrade o seguinte, qual foi a última vez que você saiu do seu escritório para ir conversar com gente estranha? Qual foi a última vez que você foi visitar um cliente e ouvi-lo com transparência? Qual foi a última vez que você foi ouvir o pessoal que está lá fazendo as coisas acontecer no campo? Porque N insights vão aparecer daí. Ou seja, você pode ouvir, para essa sua pergunta, resposta de gente, e deve ouvir de resposta de gente que não pensa como você. Nesse meu acompanhamento do setor da cana, lá do sucro alcooleiro, eu me lembro de um negócio que apareceu na fazenda, um sujeito perguntou assim para um pesquisador, como é que não dá para criar um implemento agrícola que lê o terreno? Porque a gente está aqui fazendo a colheita, vem muita pedra, tem morrinho e tal, que atrapalha, a máquina emperra. O cara anotou. E aí o CTC depois fez a promoção e acabou entrando no setor de implementos agrícolas também. Então, assim, a resposta para esse... Eu não tenho a resposta especificamente sobre insumos, mas eu acho que o fato dele começar a fazer as perguntas, se surpreender e tentar gerar insights e surpresas conversando com as pessoas é o primeiro passo que a gente chama lá do método inovador. Método inovador. Esperem, porque esse é um dos principais tópicos do nosso bate-papo, que está recém começando. O Diego Risato também fazia uma pergunta na linha do Andrade, dizendo como inovar na área de fertilizantes, uma área tão tradicional. O professor já respondeu, buscar novos insights, sair do seu ambiente de conforto, de comodidade, ouvir pessoas diferentes, conviver com outros aspectos e tomar nota, porque boas ideias também aparecem por aí, né, professor? Também pesquisar. Quando eu falo de saída do conforto aqui da cadeira, do escritório, é exatamente isso. Eu estava vendo o pessoal falando, reclamando muito aqui. A gente tem uma escola de agricultura aqui na universidade. Eu participei de um seminário e reclamei que o problema era a polinização.
o pesquisador mostrava com dados, assim, um projeto de dados, um banco de dados interessantíssimo, que havia uma extinção de várias espécies de abelhas que fazem a polinização e que havia impactos no campo. Esses caras, então, com base nesses insights, começaram a experimentar com drones para fazer a polinização. Ou seja, não é a minha praia, né? O agro, né? Quer dizer, atendo clientes e tal, mas eu não sou especialista, não sou pesquisador de cana, por exemplo, né? Como a gente já viu vários falando. Mas como eu fui lá de forma curiosa, eu falei, pô, eu não sabia da extinção de espécies de abelhas. Agora eu estou vendo que esses caras estão experimentando com drones. E eu passo aqui, nas propriedades todas aqui, no canto onde eu moro, e é comum você ver drones sobrevoando extensas áreas de plantio. Não só para trabalhar a polinização, mas também para acompanhar de fertilização, de uso de insumos, uma série de outras coisas. Então, assim, o papo vai sendo focado e vai ficando legal essa interação. Muito legal. E agora, corroborando com o que você disse, o Cássio Carvalho disse escutar o produtor, ou seja, em linha com aquilo que você acabou de dizer. Sair de casa, conhecer pessoas novas, ouvir pessoas diferentes, tomar nota, pesquisar. Esses são alguns caminhos da inovação que o professor colocou. Isso. Sentado no escritório, você não vai ter nenhuma epifania, não vai ter nenhuma ideia nova. Você vai só estar consumido pelos problemas normais de desempenho. Você quer gerar novas frentes de conhecimento, tem que ir lá ouvir, tem que ir lá conversar. Eu fiquei impressionado com o pessoal da cana anotando lá na fazenda. Eu não estou só transferindo a tecnologia, eu estou ouvindo assim, olha, eu tenho que treinar o ouvido para novas oportunidades. Essa que é a ideia. Essa frase é sensacional, eu até vou tomar nota aqui. Treinar o ouvido para novas oportunidades. Isso é fantástico. Professor... Com quem não concorda com você, né, Kelly? Como? E conversar com quem não concorda com você. Isso está cada vez mais difícil nos tempos de hoje, né? A gente não consegue, a gente só quer conversar com pessoas que concordam com a gente, né? Muito interessante. Agora, professor, estão chegando várias questões aqui, eu vou colocar já para a nossa audiência, mas o professor quer também trazer uma outra situação que mudou nesse momento de pandemia e que tem conexão com a vida prática de todos nós. Eu vou colocar aqui a imagem. Será que o pessoal de casa está vendo ou será que a minha imagem está... Eu estou vendo. Você está vendo direitinho, professor? O que é essa imagem? Olha, é um negócio chamado telemedicina. A pandemia está nos ensinando que nós temos problemas de saúde pública no mundo inteiro. Nós estamos vendo aí, né? O Arizona, onde eu moro, fez a reabertura há pouco tempo. Nos últimos 4 dias, nós subimos quase 4.000 casos desde a reabertura. Então, saúde é um problema. Eu acho que os governos vão se preocupar com questões de seguridade social daqui para frente. A telemedicina já é regularizada aqui nos Estados Unidos. O Brasil tem questões legais. O que é a telemedicina? Se você está doente, você tem que ligar lá para o teu médico, né? Ele pode demorar 3 semanas para te atender, ou tem que fazer aquele famoso encaixe aí do Brasil, não é isso? Você tem que dirigir, pagar o estacionamento, aquela coisa toda chata. Olha, com a telemedicina, eu simplesmente entro aqui nesse sitezinho aí nesse aplicativo chamado Doctor on Demand, Doutor sob demanda, problema tal de infecção na garganta. Ele fala assim, ó, você pode entrar numa consulta em 5 minutos, na minha casa. Eu entro aqui na consulta em 5 minutos, escrevo os meus sintomas, não é nada grave, evidentemente, né? Não pode ser nada grave, que eu preciso ir a um hospital, né? E aí o médico faz a anamnese rapidamente, ou a médica, na minha última vez foi a médica, é uma dor de garganta, eu vou receitar um antibiótico, receita, ela manda direto para a minha farmácia aqui, vou lá, compro, resolvido o problema. Economizei tempo, que é o recurso, é o bem mais precioso da vida da gente, não é dinheiro, hein? Tempo, hein? Para pensar. E a segunda questão, o preço da consulta é 1/5 do valor que eu pago no consultório do médico. Então, quer dizer, não adianta falar assim, olha, eu vi que alguém aqui, um dos dos participantes, ele falou assim, mas isso não vai gerar desemprego? Vai gerar desemprego, sem dúvida que vai gerar desemprego. Agora, a ideia de destruição criativa é que eu também vou gerar novos empregos que vão demandar novas qualificações e competências. Não se faz agricultura como se fazia agricultura na época que eu era garoto, ia para a fazenda do meu avô em Santa Maria do Itabira, Minas Gerais. A agricultura é completamente diferente, e o Brasil hoje é uma potência agrícola, né? A gente sabe que a produtividade da fazenda brasileira é extraordinária, da porteira para dentro, né? Abriu a porteira, a gente sabe que a gente deixa a produtividade no ralo, né? Agora, professor, que bom que o senhor tinha
visto esta pergunta, porque é a pergunta do BCZ, empregos podem ser perdidos com essa inovação? O professor já respondeu, é o que se chama de destruição criativa. Alguns são destruídos para outros serem criados. E a minha questão é bastante agora específica para o ambiente do agronegócio, mas tenho certeza que o senhor está acompanhando tudo isso. Um dos grandes desafios da pandemia aí nos Estados Unidos foi o funcionamento dos frigoríficos. À medida que funcionários apresentavam Covid-19, algumas medidas foram tomadas, como a paralisação das unidades. O que aconteceu foi, sobraram animais do campo para ser abatidos, mas sobrou carne, faltou carne em alguns supermercados, o preço ao consumidor subiu, ao pecuarista mudou totalmente. E o que acontece agora? Uma das grandes discussões que eu tenho acompanhado aí nos Estados Unidos é a substituição eventual, e eu quero saber em qual tempo o senhor acredita que isso vai acontecer, de funcionários dessas plantas por máquinas. Isso é uma situação de curto, médio, longo prazo? O que o senhor enxerga disso? Eu acho que é uma situação de médio prazo, né? Nós estamos falando em automação. Quem tem acompanhado um tema, eu recomendo que inclusive acompanhe. Tem um site que eu gosto muito simples, a linguagem muito tranquila, chama World Economic Forum, Fórum Econômico Mundial. E eles têm dado vários insights importantes sobre o que a gente chama de quarta revolução industrial, onde isso fatalmente vai acontecer. Eu dou várias cadeiras aqui no MBA, aqui nos Estados Unidos, sobre negócios internacionais. Então a gente discute, por exemplo, custo de mão de obra. Tem uma briga hoje com a China aí, não tem? Todo mundo brigando com a China. Eu falo, não tem problema brigar com a China, mas tem que lembrar o seguinte, a cadeia de suprimentos, a característica chinesa abastece o mundo inteiro, inclusive o Brasil. E a minha outra questão é o seguinte, nós vamos conseguir usar os fatores de produção para produzir no custo que a China produz? Nós temos questões para resolver no Brasil em relação a reformas trabalhista, tributária, seguridade social, etc, etc. Então, o que eu discuto com os meus alunos, eu falo assim, o capital migra para onde a mão de obra é barata. O capital é representativo na estrutura de custo. Está na China hoje. A China está ficando cara. Não é a China que a gente conhecia mais. Migrou para onde? Tailândia, Vietnã, Camboja, Laos. A pergunta é, vai chegar na África? Não chegará. Por quê? Porque nesse momento a automação, a ideia de indústria 4.0 vai praticamente eliminar postos de trabalho onde as atividades são repetitivas e estruturais. O que vai sobrar para a gente fazer? Olha, questões que envolvem cada vez mais conhecimento, criatividade, cuidar de outras pessoas, saúde e tantas outras coisas. A cultura japonesa, Kevin, aceita robô muito bem. Será que a nossa no Brasil, você aceitaria ser tratada quando você tiver na sua terceira idade por um robô? Temos dúvidas, mas no Japão é uma coisa normal, acontece, você interage com robôs permanentemente. Eu acho que isso não tem volta, quer dizer, ficar resistindo em relação à inovação, dizendo que não vai acontecer, não vai me atingir, é bobagem. Só para finalizar, Tesla, todo mundo gosta de falar de Tesla, né? Todo mundo adora falar isso. A Tesla está em que negócio? Carro elétrico? Ou ela está no negócio de armazenamento de energia? Ou ela está na questão da produção de energia? Nós não sabemos. Então, assim, o que nós estamos vendo é uma automação crescente e quem não se qualificar, quem não investir em conhecimento, vai perder o trem da história, né? Nós estamos conversando com quem sobre pandemia no Brasil. A gente não quer mais ouvir político. Eu não quero mais ouvir a guerra de São Paulo, com o Rio de Janeiro, com o governo federal. As pessoas estão ouvindo lá. Não tem um biólogo aí que está falando muito bem, que está conseguindo muita atenção. Esqueci o nome dele, acho que é Átila, né? Enfim, então a gente está procurando gente que tem conhecimento especializado para que a gente possa tomar as nossas decisões. E faltou carne aqui sim, tá? A gente ia ao supermercado. Olha aí, professor. Faltou carne fruto dessa situação, né? Olha que interessante o seu depoimento. Agora, chamando a atenção para pontos assim da nossa conversa, a Patrícia escreveu aqui nos comentários, quem não se atualizar vai ser engolido por quem está a par das novidades, em linha com o que o senhor comentou. Agora, professor, o senhor também disse sobre resistir à inovação, falou sobre a necessidade de nós olharmos para o lado e sabermos quem são os nossos concorrentes e fez uma provocação dizendo qual, afinal, é o negócio da Tesla. E aí a minha pergunta é, quais são os concorrentes do agronegócio brasileiro que o senhor enxerga hoje? Que não são os concorrentes óbvios. Tem algum concorrente menos óbvio que o senhor chamaria a nossa atenção? Que é um importante ponto para observarmos?
Olha, a gente tem que olhar para empresas que estão muito focadas em biotecnologia, nanotecnologia e outras tantas tecnologias, né? Porque a gente tem uma discussão que acontece muito aqui nos Estados Unidos, é frequente, é a questão da proteína feita em laboratório, né? A proteína feita em laboratório tem apelos extremamente sexy para várias partes da população. Primeiro, que eu não tenho que fazer a matança de animais, né? Não tenho aquela coisa que quem já foi um frigorífico sabe o que eu estou falando. Quem conhece pecuária sabe o que eu estou falando. Você vai criar carne a partir de células de animais. Bom, isso aí você vai ter players não tradicionais produzindo carne, né? Agora, em quanto tempo essa tecnologia é viável? Bom, eu acho que ainda está em estágios iniciais, acho que há muita conversa, muita desinformação no tema, mas eu olharia para setores, para concorrentes não tradicionais. Será que as grandes empresas farmacêuticas vão se interessar por alguma coisa aí dentro? Né? Essas startups dos Estados Unidos que começam trabalhando em algum tema específico dentro da indústria farmacêutica, depois migram para outro setor, eu acho que é importante monitorar aquele negócio da curiosidade, né? Você precisa entender, você quer saber o que está acontecendo com o seu negócio, começa a olhar, começa a fazer pergunta. Muito bom, professor. E aí o Rodrigo Neiva acabou de dizer que, como sempre, está sendo um ótimo bate-papo. Rodrigo Neiva, obrigada pela sua audiência. Agora, professor, tem muitas perguntas e eu quero aqui já trazer uma das provocações que nós chamamos a nossa audiência, que é para o método inovador. E eu coloco essa tela aqui, se o senhor quiser que eu compartilhe ela neste momento ou um pouco mais para frente. A gente vai falar de transformação digital. Então, perfeito. Eu quero saber o que é o método inovador que a nossa audiência tem que tomar nota. Legal, assim, a primeira coisa que eu quero dizer é que inovação não é uma caixinha separada na sua empresa, né? Acho que a pior coisa que uma empresa pode fazer é criar um departamento de inovação. Eu acho que você tem que negociar essa questão. Bom, isso dito, o que nos pedem sempre aqui, e nós tivemos um grande aporte de um grande investidor do Vale do Silício na nossa universidade, para criar um programa para ajudar pessoas a fazerem inovação acontecer no dia a dia. Então, a gente criou um método chamado Processo do Inovador, que baliza um novo mestrado que a gente fez, Kelly, que não tem sala de aula. Um mestrado sem sala de aula. Um mestrado que acontece dentro do laboratório e os alunos passam por 5 etapas. Quem é que são os participantes desse programa? Não são jovens. São profissionais de empresas como IBM, Honeywell, Amazon, aí tá, concorrentes, né? Que podem ser agro, etc. São profissionais executivos dessas empresas que querem aprender um método para fazer a coisa acontecer mais rapidamente e com menos custo para a empresa. Então, tem 5 elementos para você ajudar esses executivos. A gente representa linearmente o processo, mas não é linear, tá? Não é um processo linear. Então, a gente primeiro precisa gerar insights. E a pergunta é, qual foi a última vez que algo te causou surpresa? Qual foi a última vez que você conversou com alguém que você nunca conversou e que te fez perguntas que você não sabia responder? Qual foi a última vez que você saiu do escritório para se surpreender? A segunda questão, segundo elemento do método, a gente chama, você gerou insights. Esse problema, os insights vão virar um problema e a questão é, esse problema, se você resolver, você vai conseguir ganhar dinheiro resolvendo esse problema? Você consegue monetizar o problema? Terceira etapa, a gente vai então construir a solução. Eu gosto da ideia de protótipos, que é construir soluções baratas para aprender rapidamente. Se o protótipo deu certo, o cliente aprova, você vai pensar no quarto elemento, que é o modelo de negócio, ou seja, como é que você leva isso para o mercado e ganha dinheiro com isso? Eu insisto, o objetivo de qualquer organização é lucro. Ah, mas a organização é uma fundação sem fins lucrativos. Beleza, mas vocês não têm fim de prejuízo, tem? Então, vamos entender as questões. E a quinta questão é da escala, quer dizer, produzir isso em larga escala para poder atingir um número muito maior de pessoas. E aí, se você quiser, a gente pode rapidamente explorar cada tópico e exemplos de como fazer isso acontecer. Eu quero trazer a nossa audiência nesse bate-papo, pegando o link do que você falou. Então, que gerar insights, se surpreender, conversar com pessoas diferentes, pensar qual foi a última vez que você ouviu alguém que você não concordava, tentar resolver um problema, fazer um protótipo, que é uma solução rápida e barata, e depois entender o modelo de negócio e ver se ele tem escala. Dito isto, Doutora. Oi? Doutora. Imagina.
Eu tomando nota aqui como uma boa jornalista. E aí, a nossa audiência está perguntando aqui, o Roberto, se eu não estou enganado, errar faz parte da inovação? O senhor falou que não era linear. É isso que significa não ser linear é errar? Errar é a maior parte do seu processo de aprendizado para inovar. A dica é sempre essa. Erre muito e erre rápido. Quanto mais rápido você errar, mais dinheiro sobe para você tentar acertar. Né? Mais dinheiro você tem para conseguir alcançar o seu objetivo. Deixa eu te dar um exemplo de geração de insights. Eu vou comprar aqui nos produtores locais, né? Eu acompanho a minha, vamos lá comprar e eu fico, às vezes, fazendo perguntas para os caras. Assim. Uma forma de gerar insight é provocar. Eu falo assim, amigão, me fala uma coisa aqui. Muito bom, a gente compra as verduras, os legumes, beterraba excepcional, frangos ótimos. E ó, a gente também compra ovos e tal. Deixa eu te perguntar, se amanhã você não pudesse vender mais aqui para a gente, se fosse proibido, como é que você ia fazer seu negócio sobreviver? O cara olha assim, não sei, deveria pensar. Então, assim, uma forma de gerar surpresas e insights é provocar as pessoas a pensarem de forma diferente. O fundador da Dell, Michael Dell, antes de fundar a Dell, foi comprar um computador pessoal da IBM. Entrou numa loja, viu que o preço era caríssimo. Ele teve uma epifania, ele gerou uma coisa surpreendente, uma coisa surpreendeu. Por que custa 5 vezes? Por que o preço de um computador montado é 5 vezes o preço das peças? Aí o cara acaba, da surpresa, funda a Dell, por exemplo. Então, assim, é isso que eu estou falando de gerar insights. As pessoas não fazem, não anotam, não querem conversar com quem as desagrada, ou com quem traz más notícias. Ô, bichão, é o seguinte, ó, a forma de olhar para o clima, tem vários aplicativos mudando, baseados em dados, é importante investir em tal tecnologia. Ah, não vai ser problema. Bom, eu não quero... Muito bom, professor. Sabe que eu vou trazer aqui um comentário do Ataíde. Ele disse, poderosas contribuições, preciso ouvir muitas vezes para observar, absorver. Ataíde, eu vou fazer a mesma coisa. Eu estou tomando nota e vou ouvir de novo para que eu absorva e introduza isso na minha vida. O Ataíde pergunta se estará gravado, vai estar disponível já imediatamente aqui no feed, vai virar um podcast e a gente vai poder ouvir várias vezes. Professor, quero avançar um pouco mais nessa sua questão e trazer um exemplo sobre isso que você falava. Nesse momento de pandemia, aqui no Brasil, alguns produtores familiares ficaram vivendo uma situação bem desafiadora, porque a demanda por HF caiu muito, as rotinas de distribuição mudaram, e teve realmente quem foi drasticamente impactado. Mas teve também quem encontrou uma forma via aplicativo de distribuição regional, vendendo para os redondezas, que se reinventou. Eu lembro de um caso que eu reportei no canal Rural de um produtor familiar da região metropolitana de Porto Alegre que incrementou em 300% as vendas, simplesmente porque passou a usar uma nova ferramenta. Isso é fantástico, né? Eu estou dizendo, né? Quer dizer, a primeira questão é, a segunda questão é, esse problema que eu percebi, eu tive uma paralisação na minha cadeia de suprimentos, não consigo distribuir produtos, pontos de vendas estão com dificuldade. Quer dizer, se eu gerei insights, e se eu fizesse isso e isso? E se eu mudasse a loja de distribuição? Aí, a segunda questão, problema, vale a pena ser resolvido? Se eu resolver, eu vou ganhar dinheiro com isso? Sim. Né? E aí, eu posso tentar um protótipo, uma solução caseira. Lembra de maquete, boneca, desenho do guardanapo? Ou seja, você quer construir uma solução simples, barata, para testar se as suas ideias têm validade e vão resolver o problema do cliente. É isso que eu estou falando. Quer dizer, e a gente aqui hoje, essas empresas que eu acabei de citar, que participam com a gente aqui desse programa, a gente consegue colocar um protótipo de uma solução no mercado em 48 horas. A gente não faz um produto acabado, porque o meu objetivo com o protótipo não é vender, é aprender rapidamente. Então, olha, eu botei o aplicativo aqui para que os agricultores locais possam vender sua safra sabendo onde está o melhor preço e conseguir na primeira semana 2.000 pessoas interessadas. Então parece que é um negócio que vale a pena ser resolvido e alguém pagaria para ter isso. E aí, a gente faz vários testes. Você faz vários testes. Por exemplo, a gente coloca assim, que tal começar um food truck aqui no seu negócio? A gente tem aqui um jogo para você aprender a gerenciar um food truck. Clique aqui. O que a gente faz? Tem um produto, a gente quer saber o seguinte, quantos cliques ser dados naquele anúncio, por exemplo? Se eu recebi 5, 7, 10, 15, 20 mil, olha, vale a pena resolver esse problema. É isso aí. É exatamente isso.
Professor, agora tem uma questão. O senhor falou que errar faz totalmente parte da inovação, disse ainda que tem que errar rápido e aprender também rapidamente. E aí tem uma questão que geralmente aparece, que é o seguinte: tem que errar, mas tem que insistir também, porque eventualmente a sua ideia é boa, mas o timing estava relativamente errado. Como que você sabe se você está sendo cabeça dura e teimoso ou você está decidindo antes da hora? Legal, o negócio do erro, a nossa cultura no Brasil é uma cultura contra erro, né? Eu trabalhei muitos anos na educação executiva brasileira, programas de MBA, de educação, de programas customizados e tal, e eu criava uma cidade para os participantes, diretores, gestores de grandes multinacionais do Brasil. Eu criei uma cidade chamada Fodópolis, onde todo mundo é de Fodópolis, todo mundo tem todas as respostas do mundo e ninguém erra. Eu não conheço nenhum empreendedor vitorioso que não tem histórias extremamente interessantes sobre erros, que são formas de não fazer. Agora, você também precisa saber o seguinte: você acha que esse negócio é monetizável e que você pode ganhar dinheiro, ou você já passou do momento em que você está tão entusiasmado com a própria ideia que está deixando de enxergar o entorno? Então, você tem vários testes que você pode fazer para ver se há demanda e se alguém pagaria para isso. Deixa eu te dar um exemplo aqui, muito bobo, muito simples de fazer. A gente queria saber, aqui na universidade, se tinha demanda de um produto X, Y, Z que a gente criou. Então, a gente primeiro testou se havia demanda. E a gente recebeu milhares de cliques, assim: olha, eu tenho uma solução para você resolver tal e tal problema. Na verdade, era um produto para ajudar na aprovação do que seria aqui o vestibular, né? A gente viu um número de cliques expressivos, falou: opa, então vale a pena construir. E aí, quando a gente fez um protótipo barato, com alguns exemplos de questão, para ver como é que usava a tecnologia que a gente estava usando, de aprendizado adaptativo, a gente deixou espaço aqui. Quer a solução completa? Clique aqui. O cara clicava, tinha um espaço para ele colocar o cartão de crédito dele. Quando o cara colocava os 4 primeiros números do cartão, eu congelava o processo, porque eu não queria cobrar dele. Eu só queria saber se ele estaria disposto a pagar por aquilo que eu tenho a oferecer. Então, quer dizer, se eu encontrei gente que clicou e está interessada em saber mais, e se eu descobrir que é um percentual expressivo de gente querendo pagar, opa, então vale a pena eu insistir para construir a solução. Se não, Kellen, não faz nenhum sentido continuar no processo, vai perder tempo e vai perder dinheiro. A gente chama de pivotar. E para a gente que é criador, inovação é um filho, né? O produto é um filho. Você não quer matar o seu filho, cortar a cabeça dele, mas você vai ter que pivotar e começar de novo. Olha que interessante, eu perdi o nome da pessoa que perguntou, mas ele quer saber se uma empresa, para todos participam da inovação, ou escolhemos os melhores funcionários? Não, eu acho que eu sempre recomendo ao RH que faça um processo de recrutamento amplo, ofereça a possibilidade para todo mundo, deixe os critérios claros para a seleção, mas não concentre uma área. Por quê? Porque problemas organizacionais não respeitam barreiras funcionais ou disciplinares. Ou seja, um problema de RH dificilmente é só um problema de RH. A organização não é uma coleção de caixinhas, né? E se você não fizer isso, você cria o risco de... Você cria duas categorias de cidadãos corporativos: os que trabalham para valer e os que se divertem na inovação. Opa, o conflito aqui. Eu fui uma vez uma organização no Rio de Janeiro, pública, e perguntei assim: eu queria vir falar com o pessoal da área de inovação e pesquisa. Aí o pessoal falou assim: o senhor vai lá no Sambódromo? Aí, quando eu ouço essas coisas, eu falo assim: vou perguntar, mas por que é Sambódromo? É o seguinte, cara. Aqui, os caras da inovação são os caras do Carnaval do Rio de Janeiro. São os caras em cima do carro alegórico que ficam mandando beijinho para todo mundo. A gente que trabalha, somos os caras que empurramos o carro alegórico na avenida. Ou seja, você criou o problema. Então, assim, eu recomendo recrutamento amplo, com critérios claros para seleção, e, evidentemente, tem que ser um projeto vinculado a quem toma decisões na empresa. A situação não apoiar, esquece, tem pouca chance de ir para frente. Professor, quero então trazer aquela imagem que nós prometemos para a nossa audiência e pedir que o senhor, já que vai ser um podcast, a gente vai só ouvir esse conteúdo, chama atenção para a gente de quais elementos nesta imagem. Legal, eu tenho recebido muitos convites aqui para transformação digital, falar o que é transformação digital. E, curiosamente, a maior parte das pessoas acha que transformação digital é tecnologia. Isso aí esse é um livro muito interessante. Eu recomendo que vocês leiam. Saiu no Brasil, chama-se Transformação Digital, do David Rogers. Eu acho que vale a pena ler, tem vários exemplos muito legais. E esse é o modelo que o Rogers fez. A gente
a gente teve um seminário onde ele fez uma apresentação, eu assisti, foi muito interessante. Ele mostra o seguinte: para quem quer transformação digital? Para as empresas que não nasceram digitais, como a Airbnb, como a empresa dos drones aqui, das abelhas, como o Instagram e tantas outras. Então, assim, eu preciso me adaptar a uma nova realidade chamada digitalização. A gente falou um pouco sobre isso, Kelly, no outro papo que a gente teve, e eu chamei a atenção para uma coisa. População mundial de 7 alguma coisa bilhões de pessoas. Nós temos no mundo 3,5 bilhões de smartphones. Para pensar nisso. Ou seja, se você ainda não entendeu por bem que é importante falar de transformação digital, lembra que tem 3,5 bilhões de pessoas no mundo com smartphone. Né? Quando eu morava no Brasil, as pessoas que trabalhavam na minha casa, todas tinham smartphone. Ou seja, os seus clientes hoje estão escrevendo sobre você, estão falando mal de você, da sua marca e reputação, estão falando bem ou mal do processo de compra e tantas outras coisas que a gente não está levando em consideração. Então, o meu objetivo, por exemplo, ao olhar para clientes em transformação digital, eu não quero mais fazer o cara comprar, mas eu quero inspirar a compra, eu quero trabalhar a lealdade, eu quero que ele seja advogado da minha marca. Então, só para te dar uma ideia, ou seja, não é só tecnologia e dados, eu estou olhando para clientes também. Nós já falamos de competição aí, né? Quem são os seus competidores quando você vai para o mundo digital? A gente não sabe. A gente acabou de falar, quem é que vai competir com o agro? Eu falei, a indústria farmacêutica, eu estou aqui levantando possibilidades, não é isso? E aí, outros elementos como dados, né? Um livro delícia que eu recomendo que vocês leiam, chama-se Todo Mundo Mente. Uma tendência chamada dataísmo, né? A gente tem uma tomada de decisões baseada em dados. Um dado, nova moeda de competição. Você deve ter lido Sapiens, né, do Harari, onde ele fala que dados é a nova religião do mundo. Porque você tem hoje forma, né, nesse processo de capturar dados que estão estruturados e dados que não estão estruturados em e-mails e mídias sociais. Eu me lembro de várias iniciativas do Canal Rural tentando compreender um novo cenário digital. Né? Acho que tinha lá o Lavouras de Algodão, não me lembro muito bem, mas era a ideia de tentar entender como é que eu posso usar dados de forma inteligente e criativa para gerar novas frentes de crescimento. Né? Enfim, eu acho que era mais ou menos isso aí. Muito bom. E, professor, corroborando com o seu ponto, dado como moeda de competição, dados estruturados. Quero aqui trazer um case da linha de crédito, né? Hoje o crédito no Brasil, ele é um crédito personalizado também. A taxa de juros é personalizada. Isso significa que quem, em tese, tem mais dados estruturados para mostrar a situação financeira, a produtividade de lavoura e consegue comprovar, aquele é um uso prático do dado para se converter em uma vantagem competitiva, que eventualmente pode ter uma taxa de juros menor. Esse era o problema da concessão de crédito do Brasil, né? Por causa de meia dúzia de picaretas que não pagam, o juro é alto para todo mundo. Não faz o menor sentido um negócio desse. Funciona há muitos anos nos Estados Unidos, você tem um score individual, né? Se você é bom pagador, você tem juro barato. Se você é mau pagador, o juro para você é mais caro ou inexistente. E hoje, está nas fintechs brasileiras, né? O tanto de inovação nas fintechs hoje em termos de soluções de pagamento, né? Em termos de financiamento, inclusive aconselhamento aos clientes, ou seja, eu vou te ajudar aqui, vamos reduzir a dívida do cartão de crédito. Você também pode investir, ou seja, tem muita gente aproveitando para testar novas ideias no mercado, e é daí que saem empresas como o Nubank, por exemplo. Né? Muito bom. Professor, vou fazer aqui um exercício de rápido resumo de várias questões importantíssimas que o senhor trouxe, e com certeza, assim como a nossa audiência disse que vai ouvir de novo esse conteúdo, eu também vou. Agora, alguns pontos principais. Treinar o ouvido para novas oportunidades, buscar insights em situações diferentes das usuais, entender que a inovação é um dinheiro novo e que a transformação digital não é só tecnologia e nem dados. Ela inclui lealdade, inclui entender quem são os nossos competidores e estar ávido para aprender rapidamente. Eu acho que com essas informações a gente já saiu daqui bem melhores para esse competitivo. Professor, abre espaço para a sua mensagem final. Olha, eu sou um otimista por natureza, né? Nós estamos passando por uma fase muito difícil, com uma pandemia, né? Eu, particularmente, sempre ouvi os alertas, sempre lia a comunidade científica, mas nunca esperei que eu fosse viver isso, né?
e fico vendo aqui o impacto, por exemplo, na vida da minha esposa, na vida da minha filha, né? Mas sendo um otimista, eu acho que nós resolvemos, como humanidade, problemas que achávamos que eram impossível de ser resolvidos, né? E eu continuo acreditando que a gente vai superar isso que está acontecendo, isso vai passar, nós vamos resolver. E continuo colocando a minha fé na produção de conhecimento, na ciência. E eu espero que a gente no Brasil, Kellen, pare de promover as pessoas erradas. E a gente passe a dar valor às pessoas que estão produzindo ciência, produzindo conhecimento, que têm histórias de vida bastante interessantes. Porque, assim, eu acho que o Brasil tem tudo para dar certo. E a minha pergunta é, por que a gente não se tornou uma potência mundial até hoje? Tem muita gente boa, então vai passar, fica tranquilo, fica tranquila, a gente vai resolver essas questões. Agora, teremos novos desafios pela frente, para os quais aprendizado contínuo e conhecimento serão fundamentais para resolver problemas cada vez mais complexos. Professor Silva Drummond, muito obrigada pela experiência, pelo conhecimento, pela oportunidade de levar esse conteúdo de alta qualidade para a nossa audiência. Fica aberto o canal para a gente repetir mais e mais vezes. Obrigada e uma boa noite. Obrigado, boa noite. Prazer falar com vocês. Tchau, tchau. Obrigada ao professor. E muito obrigada a todos vocês que permaneceram aqui juntinho de nós durante esse tempo. Espero que tenham gostado, compartilhem o conteúdo e a gente segue juntos aqui nas redes sociais. Obrigada, Andrade, dizendo excelente live. O Celso, muito interessante a live. Parabéns. Muito mais gente aqui agradecendo. Fico muito feliz que tenham gostado. Até a próxima.